são objeto de pesquisa? Aí vem a minha explicação, a minha justificativa. Porque Capão Xangri-Lá tem uma realidade muito única, de um meio ambiente único, principalmente em relação às questões ambientais. Aí eu volto para a questão do processo de urbanização, de como que se deu esse processo de urbanização do litoral, e especificamente dos municípios de Capão e Xangri-Lá. E às vezes eu falo meio junto de Capão e Xangri-Lá, porque Capão se emancipa de Osório e Xangri-Lá se emancipa de Capão. Então, a história dos dois municípios, ela é praticamente una, né? E vai reunir, então, diversos condicionantes. Até 1940, não havia qualquer investimento estatal para os dois municípios. Tanto que, de fato, até 1940, o que tem de história, por exemplo, de veraneio para essa região, reporta-se a questão dos banhos de mar terapêuticos. E tem umas histórias muito interessantes de que o banho de mar era assim, tinha que tomar o banho quando o sol despontava no mar e ficar com aquela água salgada no corpo o dia inteiro, que assim é que fazia bem o banho de mar, que isso era o ideal para a saúde. Os pequenos balneários também começavam a despontar nesse período, Cidreira, Tramandaí, Torres e, no caso, Capão também. Não quero, obrigada. Esse aqui é um caso, é uma tentativa de uma linha do tempo que eu deixo aberta também, até se vocês quiserem me auxiliar. Tem uma pesquisadora, que é da URGS, a professora Tânia Strohauer. Eu não sei pronunciar o nome dela. Ela trabalha, a tese de doutorado dela é o principal trabalho sobre a urbanização de Capão da Canoa e foi publicado em 2007. E ela que tentou fazer uma espécie de linha do tempo mesmo sobre a urbanização, só que ela trata especificamente sobre urbanização. Então eu me atrevi a aumentar um pouquinho essa linha do tempo que ela cria para falar sobre ocupação também. E eu coloco um primeiro traço nessa linha do tempo, que começa por um ponto de interrogação que eu não sei, não tem uma data definida, que eu penso que vai até 1700, que se refere à ocupação dos povos originários, especificamente as etnias Taquara e Guarani, que tem um registro histórico comprovado por meio de cerâmica, e essas etnias elas vão ocupar os sambaquis. Vocês sabem o que são os sambaquis? Os sítios arqueológicos. O sítio arqueológico melhor conservado do Rio Grande do Sul está em Xangri-Lá. Pouquíssima gente sabe. Isso é impressionante. Se vocês forem nas escolas em Xangri-Lá, as crianças não sabem. Falta um trabalho de base nas escolas acerca da consciência da história do município, de urgência, assim. Então, eu estou incluindo essa primeira etapa, porque o trabalho da professora Tânia, como está tratando sobre urbanização especificamente, ela não fala sobre essa ocupação. Os sambaquis, alguns estudiosos vão falar que as primeiras ocupações dos sambaquis remontam a mais de 3.000 anos atrás. Por isso que eu coloco um ponto de interrogação, porque a gente não tem como precisar exatamente quando começa. Mas eu penso que a história indígena, ela foi tão ocultada e tão apagada também na nossa história, que eu acho que, enquanto pesquisadora, seria até um erro meu não colocar na tese. Então, eu me atrevi a colocar esse primeiro marco na minha linha do tempo. O segundo marco está ali entre 1700 e 1920, que seria a ocupação e colonização europeias, que aí sim vai ter esse marco nos municípios do litoral. Um terceiro se dá entre 1921 e 1940, com os hotéis balneários para fins medicinais e terapêuticos. E aí Capão vai se destacar porque era um gramadão, era bem plano, era bem gramado. Os hotéis ficavam longe da beira-mar, mas tinham carretas de boi que transportavam os turistas até a beira da praia, mesmo até a faixa de areia, e tinha tipo umas casinhas em que os turistas poderiam trocar de roupa para tomar banho ali. E o que diferenciava Capão nesse período das outras praias? Por que as pessoas iam para Torres, por exemplo? Porque para ir de Capão para Torres, nesse período, levava em torno de 5 horas. Então Torres era considerado assim, o outro lado do mundo. Cidreira, que também era um balneário,
que já se destacava nesse período, tinha muito vento e muito mais areia. Então Capão acabava, digamos assim, agradando o paladar do freguês. Depois, entre 1941 e 1981, a gente vai ter um crescimento imobiliário significativo no município, que ainda está pertencendo ao Osório, e uma busca pela segunda residência. As pessoas começam a comprar casas para fazer, então, digamos assim, as casas de verão, para passar a alta temporada. Em 1982, Capão se emancipa de Osório, e isso começa a marcar ainda mais a urbanização do município. E em 1992, Xangri-Lá se emancipa de Capão. E aí começa também o processo de verticalização de Capão. O que é esse processo de verticalização? É a questão do aumento dos prédios mesmo. Hoje, o plano diretor de Capão permite a construção de prédios de até 13 pavimentos. Em Xangri-Lá, o plano diretor ainda está em banho-maria, ainda não permite a construção de prédios tão altos. Mas Capão então vai sofrer dois processos: o processo de verticalização e o processo da implantação dos condomínios horizontais fechados também. Depois, em 1993 e em 2000, que a gente tem a emancipação de Xangri-Lá e o boom imobiliário nos dois municípios. Em 2001 e 2018, que é um outro período que eu coloco nessa linha, é que vai concretizar mesmo a presença maciça dos condomínios horizontais fechados nos dois municípios. Primeiro em Xangri-Lá, a partir de 1990, e depois em Capão da Canoa. Eu não sei se a gente te interrompe na tua fala. Claro, não, pode ficar à vontade, não, pode ficar à vontade. Ali entre 1700 e 1920, tu colocaste ocupação. O que tu denominaste ali como ocupação? É porque eu fico assim meio em dúvida com a diferenciação conceitual entre ocupação e urbanização. De povos ali, ou em termos de pessoas ali. Porque historicamente, aqui a senhora diz assim, se foram alemães. Eu identifiquei a questão do negro ali em Xangri-Lá e Capão nesse período. Tu está delimitando os espaços aí, que é Capão e Xangri-Lá. Eu não vi essa questão do afrodescendente, né, do negro, do povo, como é que ficou, porque a gente sabe que teve muitas entradas em Tramandaí, né? Inclusive aqui nós temos também alguns quilombos. Por lá não tinha essas passagens? Tem. Até tem uma outra questão histórica bem interessante que acontece em 1735, em Capão, que tem aí eu não tenho um registro histórico concreto, daí não está na tese. Mas isso é fonte histórica oral do seu Pedro Rubens, eu não sei se a senhora conhece, que ele é tido como um dos principais historiadores do litoral, assim, enfim, é tipo uma fonte viva da história do litoral. Ele fala que em 1635 teve um navio negreiro que estava na costa do litoral e que teve tipo uma revolta em alto mar e o navio acabou naufragando acabou naufragando justamente na costa de Capão mesmo. E os negros acabaram ficando nessa região de Capão. Tem um bairro em Capão que é conhecido como distrito, que é conhecido a Praia do Barco, porque o barco naufragou ali nessa praia. Depois tem um lugar que é tipo Você sabe o que é um capão? Um capão é tipo um mato, não é nativo que se diz, é tipo de vegetação fechada, isso. Era um lugar com essa vegetação fechada, e daí o seu Pedro conta que esses negros eles acabaram indo para esse lugar que era um lugar de difícil acesso, tinha banhado ao redor, e esse lugar ficou conhecido em Capão como Capão da Negrada. E até hoje dizem que era, não, é lá perto do Capão da Negrada, é bem pertinho do cemitério hoje em Capão. É o Capão da Negrada, é o Capão da Negrada. Aí o que aconteceu? Começou ao redor dessa região ter abigeato, ter prática de outros delitos de furto, de roubo. E dizem que essa comunidade negra mesmo acabou se deslocando para o Morro Alto, que é onde tem essa disputa de reconhecimento pela terra quilombola. Que a origem mesmo dessa comunidade de Morro Alto seria esse naufrágio em Capão. Mas aí é uma fonte histórica oral, né? Sim, entendi. Tranquilo. Mas vamos sim.
Aqui, era o que eu estava comentando para vocês a respeito do Sambaqui. Esse é o Sambaqui melhor conservado no Rio Grande do Sul. E por melhor conservado, eu quero que vocês observem isso. Essa placa de delimitação do Sambaqui, Capão Alto, a vegetação está tomando conta, né, da placa. Tem uma cerca que tenta impedir o acesso das pessoas, mas assim mesmo é muito difícil. Se vocês passarem assim, no entorno do Sambaqui, é possível ver que tem um monte de lixo, porque as pessoas vão ao lado assim, e atiram os lixos por cima da cerca, como se fosse um depósito mesmo. Né? E o que eu quero comentar com vocês a respeito especificamente disso também, aqui, o Sambaqui bem próximo da casa da minha avó paterna. Esse condomínio fica próximo ao Sambaqui, é o Quintas do Lago. Essa foto é tirada da casa da minha avó paterna. A propriedade da casa da avó é uma propriedade que tem características rurais, fica bem no centro de Xangri-Lá. Ali onde estão aquelas árvores, já faz parte do Sambaqui, e tem um monte de terra invadida ali. Essa região aqui é o Sambaqui, olha só. Essas casinhas aqui são todas invadidas, é tudo de invasão. Essa é a frente da casa da avó. Aqui o muro do Quintas do Lago. A casa a família do meu pai eles são bem numerosos, são 10 filhos. O pai conta que quando eles eram pequenos, ignorância também, né? Eles iam até o Sambaqui, que não era cercado, eles iam brincar lá, os meus tios, as minhas tias, e eles achavam uns jarros com esqueleto dentro, assim, enterrados no Sambaqui, achavam umas pontinhas de flecha, umas pedras que eram usadas tipo para afiar a ferramenta, e eles traziam aquilo para casa. E eles usavam o galpão do vô e da avó para fazer tipo um museu particular. E como eles eram muito pobres, a família muito numerosa, o pai conta que vinham pesquisadores, que ele acha que eram da URGS ou da Unicinos, eu não tenho certeza, e trocavam tudo que eles recolhiam lá no Sambaqui por bolachinha recheada de chinelo de dedos. Então, o que ainda tem no Sambaqui, não sei se ainda tem alguma coisa, não sei como é que tá. O que foi tirado dali não está no litoral, está em museus, provavelmente em Porto Alegre. Né? Então eu volto de novo para essa questão de uma ausência de consciência histórica mesmo da gente, da população de Capão e de Xangri-Lá, porque o Sambaqui também tem em Capão, também vão ter outros sítios, em Xangri-Lá mesmo, esse não é o único. Né? Agora a respeito de outros acontecimentos, né? Olha que eu falei para vocês que minha apresentação está bem. Esse edifício, o edifício Aimoré, ele é considerado a primeira construção de alvenaria do litoral norte, e foi no início dos anos 1940. Quando eles começaram a construir esse prédio, fica bem onde era o Baronda, para quem conhece Capão do Centro. Quando eles começaram a construir, as pessoas diziam assim: ai, não, esse prédio vai cair, porque litoral, areia fofa, não dá certo, construção de material. Eu tirei essa foto agora, no início desse ano. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que aqui atrás está uma das torres do Shopping Linnemar, que quando eu entrei na faculdade, em 2006, estava em construção, e as pessoas diziam o quê? Ah, vai cair, tem 13 pavimentos, mais os andares do shopping ainda. Mas teve um no centro e caiu, né? Caiu, mas é na beira-mar, esse caiu mesmo, verdade. Mas esses mais antigos realmente E aí vão acontecer coisas muito interessantes em Capão e Xangri-Lá também, que as pessoas não desconhecem da história, que eu penso que isso é muito significativo, né? Esse é um monumento de homenagem ao Brizola. O Brizola veraneou anos em Capão. É um monumento que fica em frente à casa que era dele, uma casa linda, verde, com janelas amarelas. Simbólico, né? E a casa foi derrubada, não foi para construir um prédio. Era uma casa linda. E quando aconteceu o golpe, estourou o golpe militar, Capão foi invadida por militares porque todo mundo pensava que o Brizola estava lá. Então
foi um acontecimento isso para Capão na época. Pense na situação, Capão pequena, né, ainda, um distrito de Osório, sendo vasculhadas casas por militares, e depois Osório vai ser considerada área de segurança nacional. E isso parece que de alguma forma é muito ainda apagado na história. Poucas pessoas têm essa consciência a respeito da história do município. E todas essas coisas, elas vão contribuir para a urbanização do município. E principalmente esses dois eventos. Quando acontece o Garota Verão, 1985, Capão da Canoa explode no Rio Grande do Sul. É impressionante o que tem de registro de Capão a partir de 1985. É como se Capão não existisse até 1985. Quando a RBS projeta Capão com o Garota Verão, parece que Capão passa a existir de repente. Então, isso também faz crescer a urbanização do município, também faz melhorar o acesso, porque começa a vir mais gente para a praia. Uma outra questão também, um outro evento, o Planeta Atlântida, vai ser televisionado depois, nacionalmente. E nisso, os trechos viários também vão ser melhor desenvolvidos. Em 1970, a gente vai ter a inauguração da Freeway. Em 1980, a inauguração da Estrada do Mar. Em 2007, asfaltamento completo da Rota do Sol, que vai ligar Venâncio Aires à Terra de Areia. Mas do ladinho de Curumim, que é o último distrito de Capão, e por isso Curumim vai ter as propriedades, as casas, elas vão ser casas principalmente de moradores de Caxias, da região serrana, e as emancipações que vão marcar significativamente a urbanização, tanto de Capão quanto de Xangri-Lá. Olhem só, esse quadro é um quadro de estimativa de populações fixa flutuante total, que tem um relatório que foi encomendado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica aqui do Rio Tramandaí em 2004. E eu quero que vocês prestem atenção nesse número aqui, de 2028, de estimativa para Capão e Xangri-Lá. A gente tem uma estimativa de população para 2028, esse relatório foi feito em 2004, para Capão, para 53 mil habitantes, e para Xangri-Lá, de população fixa de 12 mil habitantes. Aqui são dados do censo de 2010, que já estão desatualizados. Olhem só a população total de Capão: 42 mil, Xangri-Lá 12 mil, 2010. Olhem só a população estimada para esse ano. Capão, 52 mil pessoas. Olha que o relatório da Provil, que foi quem fez o relatório, foi a empresa, né, responsável pela elaboração do relatório do comitê, fez a previsão para 2028. Olhem para Xangri-Lá a diferença que dá. 10 anos antes da previsão a gente ultrapassou. Os dois municípios ultrapassaram a previsão. E por que isso eu destaco para vocês? Porque a nossa região, não só Capão e Xangri-Lá, mas o litoral, drena pessoas. Hoje é considerada a região do Rio Grande do Sul que mais aumenta em termos de população, contrariamente à grande maioria das regiões do estado. E aí, dois municípios se destacam significativamente: Xangri-Lá e Capão. Mas eu te digo que é interessante que todos estão se destacando. Um olhar sem ser científico. Nossa. A gente tem uma dificuldade de conseguir encontrar os dados que são relacionados, são relativos à população flutuante, que é essa população que vem para o verão e volta para casa na baixa temporada. A gente não sabe esse total, é muito difícil de calcular. Eu só encontrei um estudo, que é desses autores, Vanazzi e Bartels, e é de 2016, mas já faz esse cálculo. E olhem só, o crescimento populacional de Capão passa para se dá em 123%, do de Xangri-Lá em 182%. Isso é um aumento significativo. E mais do que isso, né? Pensem só, os dois municípios, eu me aprovava muito com Xangri-Lá.
População permanente já estava para além do censo, de 13 mil habitantes. Né? População flutuante para 25 mil total. Para onde que vai o esgoto dessa gente? Né? Vocês já passaram uma viagem de ano em Capão? É a coisa mais terrível. Se vocês forem em mercado, é cena de filme daqueles pré-tufão, assim, que as pessoas vão para os mercados estocar comida. Porque acaba tudo. Mas a mobilidade também é uma coisa que fica horrível, né? Horrível. Eu te digo mais, não é só lá. Verão qualquer praia. Eu penso que se repete, né? Também é complicado. Que se repete nos outros municípios, né? Essas fotos, desde a primeira que eu mostrei, são fotos que eu fiz durante a realização da dissertação. Lá em Capão tem um centro público de treinamento da Brigada Militar, é um dos únicos no Brasil, para ser piloto de helicóptero. Deve ser um nome melhor do que esse que eu disse para vocês, deve ser formação de piloto, não deve ser isso que eu fiz. Mas aí eu fiquei pensando, tenho que tirar fotos aéreas aqui de Capão, tenho que tirar fotos. Daí eu pensei, vou pedir pro pai comigo, né? Seu pai vai lá e tira as fotos pra mim, meu pai conhece todo mundo lá. Aí o pai foi comigo, ele conhecia o comandante, não sei o que, da brigada. Tá, daí a gente chegou lá, aí ele disse, essa aqui é minha filha, ela faz mestrado, não sei o que, ela queria tirar umas fotos aéreas. A gente queria tirar umas fotos aéreas, ele disse. Daí o cara disse, não tem problema, a gente dá uma volta. Daí ele disse, o senhor vem então? Não, eu não vou, quem vai é ela. Meu pai branco, assim, nossa, claro. Aí eu fui, e foi muito legal, porque daí dá pra ver uma imagem do todo, assim, e ver também